Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, de sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 16 de setembro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos, façam um ótimo dia, faça um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ruim é você. Então se o seu dia estiver sendo bom, parabéns, você é o responsável por seu dia ser bom. Mas se o seu dia estiver sendo ruim, se o seu dia for ruim, parabéns para você também, você é o único responsável por seu dia ser ruim. Então assuma a responsabilidade sobre tudo o que acontece na sua vida. E hoje vamos fazer a leitura, ler e comentar o capítulo 22 do livro de Gênesis. Mais uma leitura, mais um comentário de muita sabedoria, de muito conhecimento e entendimento, pois tudo que Deus faz, tudo que Deus deixou para nós foi maravilhoso, é maravilhoso. Deus deixou tudo de bom e de maravilhoso já feito para nós. Tudo já está feito, tudo já foi criado. Basta apenas você conseguir acessar a riqueza, a sabedoria e a vida plena que Deus já criou para você. Bora lá? Vamos fazer então a leitura, vamos ler e comentar, como já disse, o capítulo 22 do livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus criou tudo de bom e de maravilhoso neste mundão aí, somente para mim e para você, ou seja, para todas as pessoas. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que esse trabalho chegue para mais e mais pessoas. Bora lá? E para começar, para fazer o nosso trabalho, nós temos aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo, o livro da vida, o nosso manual de instruções para a vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não tem problema nenhum, pois não estamos aqui para debater, para discutir, nem para se desfazer da religião e da crença de ninguém. Então bora lá, vamos abrir aqui o nosso manual de instruções no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Se você ainda não conhece, se você ainda nunca leu a Bíblia ela é formada por 66 livros. Existem outras versões, a versão católica, por exemplo, ela tem 73 livros, e existem outras versões com mais livros ainda, mais abrangente ainda. A nossa versão aqui são 66 livros, 1189 capítulos, 31.200 versículos. Então tudo que você procurar, tudo que você quiser saber sobre sua vida, sobre por que as coisas não estão dando certo, porque determinadas coisas não avançam, você não consegue evoluir, prosperar na sua vida, a resposta para tudo você vai encontrar aqui na nossa Bíblia Sagrada, no nosso manual de instruções para a vida. É tipo você comprou um eletrodoméstico super moderno, bem avançado, com centenas de funções, e você não sabe usar as funções deste eletrodoméstico porque você ainda não leu o manual de instruções para a utilização desse eletrodoméstico. Então o eletrodoméstico é você, e você, por não saber do seu potencial, das funções que você tem, do poder que você tem, você fica usando só as teclas de liga e desliga, liga e desliga. É tipo um celular que a pessoa usa hoje em dia só para ligar, para fazer ligação e receber ligações. Então, tudo que você quer saber sobre
todo o conhecimento que você queira adquirir, toda a sabedoria que você queira adquirir sobre como você deve proceder na sua vida para ter mais sabedoria, mais saúde, mais alegria, mais vida plena, mais riqueza, mais prosperidade, mais abundância. Todas estas coisas você encontra aqui na Bíblia Sagrada. Mas bora lá, vamos começar aqui a nossa leitura. Como já disse, nós fazemos a leitura e comentamos capítulo por capítulo de cada livro e também comentamos versículo por versículo. Então, atualmente no livro de Gênesis estamos na história de Abraão. Então já passamos lá quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou a terra, separou os mares, separou as águas, fez a luz, haja luz, que haja luz, e Deus criou a luz. Depois separou os mares, criou todos os vegetais, todos os animais e criou o ser humano para reinar, para governar, para dominar sobre todos os animais dos mares, sobre todos os animais dos ares, sobre todos os animais da terra, sobre todos os seres rastejantes e sobre também a terra. Então Deus criou esse planeta aqui para que nós sejamos reinantes. E quem somos nós? Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Nunca se esqueça disso. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Então, quando perguntarem quem você é, não diga que você é a sua profissão. Você não é a sua profissão. Você não é professor, você não é médico, você não é engenheiro, você não é advogado, você não é governador, você não é presidente. Você é simplesmente a imagem e semelhança do Deus vivo. Este é você, esta é a sua identidade. A sua profissão é só algo passageiro. Você é a imagem, você não nasceu médico, você não nasceu professor, você não nasceu engenheiro, você não nasceu doutor, você nasceu a imagem e semelhança do Deus vivo. Mas bora lá, capítulo 22, versículo 1 diz assim. Então, como já disse, estamos atualmente na história de Abraão. Versículo 22, aliás, capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, então aqui estamos continuando a história, ou seja, viemos desde o capítulo 1 até o capítulo 21 e agora estamos no capítulo 22, então é uma continuação de uma história. Se você não acompanhou, dê uma olhadinha lá, dê uma acompanhada aí nos capítulos anteriores, nas leituras que fizemos anteriormente, e você vai saber porque começa assim o capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, ou seja, Abraão ele já tinha sido retirado da sua terra, de onde ele tinha nascido, já tinha saído, Deus já tinha prometido uma nova terra para ele, né? Abraão também já teve seu filho Ismael e seu filho Isaque, então agora depois de todas essas coisas, vem o capítulo 22 e diz assim: E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão. Deus provou a Abraão. Ele disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então Deus falava diretamente com Abraão. Então aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão. Ele disse: Abraão. E Abraão disse: Eis-me aqui. Então Deus vai fazer mais uma provação com Abraão agora no capítulo 22, que é o sacrifício do seu filho Isaque. Versículo 2: E ele disse: Toma agora, ou seja, Deus falando com Abraão. E Deus disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriã, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu lhe direi. Então, Abraão, pega o teu filho, Isaque, e vai até a terra de Moriã. E lá você vai oferecer o seu filho Isaque como sacrifício. Versículo 3: E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque seu filho.
e cortou a lenha para a oferta queimada. E se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, Abraão, né, está sendo testado aqui por Deus, está sendo provado por Deus para ver a lealdade que Abraão tinha com Deus. Então, Abraão, Deus dizendo para Abraão: Abraão, pegue teu filho, se conduza até determinado lugar e lá eu vou te mostrar o local, o monte, né, a montanha onde você vai oferecer o seu filho Isaque como sacrifício, como oferta queimada. E Abraão, em momento nenhum, ele questionou. Abraão, em momento nenhum, ele se colocou contra Deus. Ele simplesmente fez o que Deus havia pedido. Então, no dia seguinte, Abraão se acorda, se levanta bem cedo, corta a lenha, né? Pega seus servos, seus ajudantes, mais um jumento e se dirige até o local onde que Deus o havia indicado. Não questionou, não murmurou, não foi contra a Deus. E se dirigiu até o local, se preparou e se dirigiu até o local onde Deus havia ordenado. Versículo 4. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. Então, 3 dias de viagem, 3 dias de caminhada, porque naquele tempo lá não tinha trem, não tinha metrô, não tinha carro, não tinha nada, era na caminhada, era na pedalada mesmo. 3 dias caminhando, então, finalmente Abraão chegou até o local que Deus havia indicado. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5. E Abraão disse aos seus servos, os 2 servos que Abraão havia levado. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos a vós. Então, o único que sabia realmente qual que era o destino, qual que era o desfecho daquela missão era Abraão. Só Abraão sabia o que ele estava indo fazer ali. Os servos não sabiam, o menino também não sabia. Então ele simplesmente pegou o menino, mais 2 servos e vamos para determinado lugar. E lá vamos fazer uma oferta queimada. Mas a oferta queimada aparentemente era de um cordeiro, ou seja, um carneiro, né? De um carneiro. Não era do menino. Ninguém sabia da história, somente a Abraão. Então Abraão fala para os seus servos: ó, fiquem aqui que eu vou com o menino, vamos fazer a oferta queimada lá, vamos fazer a oferta do cordeiro e depois retornaremos. Versículo 6. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. Então Abraão já deu a ordem para os seus servos: olha, vocês fiquem aqui, nos aguarde aqui que nós vamos lá fazer a oferta queimada e depois retornaremos. Então Abraão pegou a lenha, colocou para Isaque, deu para Isaque carregar, e ele, Abraão, levou a faca, né, e o fogo na mão. E foram os 2 juntos. Aqui agora só Abraão e seu filho Isaque. Versículo 7. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: aqui estou, meu filho. E ele diz: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Então Isaque vai questionar Abraão, questiona seu pai: ô pai, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para nós fazermos a oferta queimada? Para nós fazermos a oferta queimada. Pois Isaque não sabia nada do que estava acontecendo. Versículo 8. E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. Então Abraão responde para Isaque: ó, meu filho, Deus vai prover. Deus proverá este cordeiro. Não é preciso, não foi preciso a gente trazer o cordeiro, pois Deus vai dar um jeito de nos trazer um cordeiro para que façamos a oferta queimada. Versículo 9. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. Então, quando eles chegaram no local, Abraão foi lá, pegou primeiro ele fez aquele altar de pedra, né? Tipo um altar de pedra, feito de pedra, arrumou toda a lenha, arrumou toda aquela lenha que Isaque estava conduzindo,
né? E pôs no altar. E pôs no altar ali. Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque. Então só nesse momento é que Isaque começa a perceber o que verdadeiramente estava acontecendo. Então Abraão fez ali, imagina só que doideira, que loucura, você fazer um altar de pedra, você arrumar lenha e depois você amarrar o seu filho e você vai fazer o sacrifício com o seu filho. Versículo 10. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para imolar, ou seja, para matar, para ferir o seu filho, para ferir o seu próprio filho. Então, imagina só, você receber a seguinte ordem, né, de que você vai fazer o sacrifício do seu próprio filho. E Abraão fez isso com uma frieza, né? Com uma frieza que essa informação, esta ordenança de Deus, só quem tinha era Abraão, só quem sabia era Abraão. Imagina como fica a cabeça de uma pessoa, um pai, né? Que Abraão já foi pai, né? Bem velho de ambos seus filhos. O primeiro por volta de seus 89 anos, 87, 89 anos por aí, e o segundo já com 100 anos. Pois Abraão tinha dois filhos. Primeiro foi Ismael, seu filho com a serva Agar, com a egípcia Agar. Então este foi seu primeiro filho, e o segundo filho foi Isaque com sua mulher Sara, já com 100 anos. Abraão já tinha 100 anos de idade. Então, ali para Abraão, até aquele momento, ele só tinha Isaque como filho, porque ele já tinha perdido Ismael. Ismael já não estava mais entre eles. Ismael não estava mais com ele. Então imagina você fazer o sacrifício do seu filho. Então Abraão pega a faca para matar, para sacrificar Isaque. Versículo 11. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse, Abraão respondeu: estou aqui, aqui estou. Então o anjo do céu vai intervir agora e não vai deixar Abraão fazer essa loucura de sacrificar seu próprio filho, de matar seu próprio filho. Então o anjo do Senhor chamou Abraão lá do céu, né, e gritou: Abraão, Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. Versículo 12. E ele disse, ou seja, o anjo gritando lá do céu, e o anjo disse a Abraão: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. Então o anjo do Senhor disse para Abraão: então não põe a mão, não faça nenhum mal ao menino, pois agora eu sei que tu realmente, né? Tu realmente me obedece, tu realmente me ama, tu realmente me é fiel. Pois você me deu o teu único filho. Então não ponhas a mão, não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que me temes, né? Que me é fiel, pois você acabou de me dar a vida do seu único filho. Capítulo 13. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro, e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. Então o anjo do Senhor grita lá do céu para Abraão: Abraão. E Abraão responde: eis-me aqui. E o anjo diz para Abraão: olha, não ponhas tua mão sobre o menino, não faça nenhum mal, nem tire a vida dele, pois agora eu sei que tu me temes e me é obediente, pois você não negou a vida do seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu que atrás dele tinha um cordeiro, pois, como Abraão já havia dito,
Deus iria prover o carneiro para ele, o cordeiro para o sacrifício. Foi isso que Abraão falou para Isaac. E Abraão chamou o nome daquele lugar de Javé-Jiré, como se diz até este dia: no monte do Senhor ele será visto. Então Abraão chamou aquele lugar de Deus proverá. Deus proverá. Pois foi dito a Abraão, pois foi isso que Abraão disse a Isaac, quando Isaac perguntou aonde que eles iriam achar o cordeiro, iria achar o carneiro para o sacrifício, para a oferta queimada. Então Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré, ou seja, Deus proverá. Versículo 15: E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez. Então, novamente, o anjo do Senhor chama Abraão uma segunda vez. E o anjo disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho. Então o anjo do Senhor chama Abraão uma segunda vez e diz: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão não negou, não reclamou, não criticou, não murmurou contra Deus em nenhum momento quando Deus pediu para que Abraão fizesse a oferta queimada, fizesse o sacrifício de Isaac, seu único filho. Em momento nenhum Abraão ficou contra Deus. Versículo 17: Em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está sobre à beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. Então eu vou multiplicar sua semente. Sua semente será maior do que a areia do mar, mais do que as estrelas do céu e mais do que a areia da beira do mar. Eu multiplicarei a tua semente, tuas gerações, tua descendência. Você será patriarca de muitas gerações, de muitas nações. Assim Deus prometeu a Abraão. Então Deus faz o juramento a Abraão, dizendo para Abraão que a sua geração, o seu povo, todas as suas gerações, toda a sua semente, toda a sua descendência serão maiores do que as estrelas do céu e do que a areia, da beira do mar. Então a descendência de Abraão, Deus faz o juramento para ele, que a descendência de Abraão, sua semente, se multiplicará e será mais do que as estrelas do céu e mais do que a areia da beira do mar. Versículo 18: E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu me obedeceste. Então, por tua semente, todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Este é o juramento que Deus faz a Abraão, porque Abraão obedeceu a voz, obedeceu o mandamento de Deus. Abraão não questionou Deus em momento nenhum, não foi contra a ordem que Deus havia dado para ele de fazer o sacrifício do seu filho Isaac. Versículo 19: Então Abraão voltou aos seus servos, e eles se levantaram e foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Então Abraão fez lá o sacrifício do carneiro, uma oferta queimada a Deus, porque Deus havia concedido ali naquele lugar, Deus proveu ali para Abraão um carneiro para que ele fizesse o sacrifício no lugar do seu filho Isaac. Então, quando acabou ali o sacrifício, quando Abraão fez a oferta queimada do carneiro, ele voltou até seus servos e regressaram a Berseba, e Abraão habitou ali em Berseba. E depois destas coisas comunicaram a Abraão, dizendo: Eis que Milca, ela também gerou filhos a teu irmão Naor. Eis que Milca, a esposa de Naor, gerou filhos para seu irmão Naor.
Versículo 21. Uz, seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, o pai de Arã. Versículo 22. E Quesed, e Azor, e Pildas, e Gide, Laf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Então Milca deu 8 irmãos, deu 8 filhos para o irmão de Abraão, Naor. Milca deu 8 filhos. E sua concubina, cujo nome era Reumã, lhe gerou também Teba, e Gã, e Taz, e Maaca. Então, estes foram os filhos do irmão de Abraão, Naor. E esta foi a nossa leitura de hoje. Nós fizemos hoje a leitura do capítulo 22 do livro de Gênesis. Mais uma leitura de muita sabedoria, de muita riqueza, de vida plena, ou seja, mais conhecimento, mais sabedoria. E é incrível que quanto mais você vai lendo a Bíblia, você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo sabedoria, mais sua mente vai se expandindo, mais você vai crescendo intelectualmente, você vai vendo as coisas melhorarem constantemente na sua vida. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Para você que leu aí, para você que acompanhou aí o nosso vídeo durante 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. E para você também que ficou até o final do nosso vídeo, que Deus abençoe sua vida, que tudo seja de prosperidade, de amor, de paz, de vida plena na sua vida. Então, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Não precisa pagar nada, é totalmente grátis, é totalmente gratuito. Você só tem que apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook. Faça a inscrição aqui no nosso canal. Perfeito? E meu muito obrigado, que seu dia seja um dia iluminado, com muita alegria. Faça um ótimo dia, faça um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!